Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Daniela e hoje nós vamos aprender a fazer um lindo modelo de bolsa. Os materiais que nós vamos precisar serão, vou iniciar aqui por essa aqui é uma alça de resina, então um par de alças de resina. Esse modelo aqui é oval, você pode usar ele assim, ó, de comprido, ou você pode usar ele assim, na vertical, tá bom? Existem outros modelos de alças de resina ou alças de metal redonda. Você pode utilizar também de madeira, tá bom? Aqui você tiver condição de encontrar na sua cidade, no seu endereço, tá? Então, vamos precisar de um par delas, da tesoura, da nossa agulha. A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 7 milímetros, mas aí você vai adaptar de acordo com o fio. O fio que vou utilizar é o fio de malha. Esse aqui, ele tem uma espessura mediana. Eu sempre costumo usar fio de malha com espessura não muito grossa, tá? Pra bolsa, porque isso vai fazer com que a bolsa não fique tão pesada. E fique uns pontos também mais delicados. Esse fio de malha aqui, eu comprei ele há bastante tempo. Muito tempo mesmo. E eu não me recordo qual é a marca dele, que sempre vocês me perguntam, né? Mas, porque às vezes eu fazia assim, eu comprava bastante fio e para guardar eu tirava o saquinho, né, dele, porque às vezes vinha rasurado e tudo, e botava num saquinho novo. E acabava que eu perdia o rótulo do fio, mas eu sempre comprava bastante, que esse aqui é dos que eu comprei há bastante tempo. Eu comprava da Tapeteco, da Tapessoa, nem sei se eles vendem ainda, mas era dessas marcas que eu costumava comprar. E tinha uma outra que eu esqueci agora, malha fio, comprava também, tá bom? Já comprei de fornecedores que não tem marca, assim, né, específica. E ultimamente eu tô comprando aqui na minha cidade, né? E eu encontro só de algumas marcas, não todas também. Mas eu quero que vocês não fiquem só pensando na marca, tá bom? Porque fio de malha é um resíduo têxtil. E independente da marca, pode haver, durante o rolo do fio, pode haver diferença de espessura, como por exemplo aqui, ó. Eu puxei aqui porque eu percebi que aqui tava parecendo um pouco mais grosso. E realmente está. Ó a espessura desse aqui para a espessura do inicial, tá? Então, isso é muito comum. Fio de malha é uma surpresinha, né? Uma caixinha de surpresa. Então, assim, é bom vocês olharem quando for comprar, mesmo estando na embalagenzinha, vocês começarem a perceber se tem diferença de espessura, se vocês vê também muito nozinho, porque às vezes tem muito, se bem que nozinho não é problema, tá? A gente vai se adaptando. O problema maior que eu acho com o fio de malha é a diferença de espessura. Mas também, infelizmente, é normal, né? Porque a gente está trabalhando com resíduo têxtil. Então, quando chega na diferença de espessura, se for muito grande, que tá parecendo que daqui esse miolo todinho aqui é diferente a espessura. Então, se for muito grande, ou a gente vai cortar, o que dá muito trabalho, né? Diminuir aqui, ó, pra ficar mais ou menos a espessura inicial. Ou a gente dá uma esticada que às vezes ele volta, né? Ele fica mais fino. Ou a gente vai deixar essa parte que tá mais espessa para um outro trabalho. Então, eu tô com um quilo de fio. Eu espero utilizar ele até chegar mais ou menos aqui na diferença de espessura. Talvez eu não utilize todo, tá bom? Como é a caixinha de surpresa, ainda vou ver como é que a gente vai fazer mais na frente. Mas é esse que eu escolhi pra gente preparar a nossa bolsa linda. Também nós vamos precisar de tecido, tá? Pra fazer o forro. Eu aconselho vocês a fazerem o forro da bolsa, porque deixa um acabamento mais legal. Mas também, se você vê que não dá pra fazer, não tem problema, tá bom? Que às vezes você fala assim, eu tô fazendo só pra mim, tô testando, tô aprendendo, então não tem como fazer forro agora, também não tem problema. Mas se você for fazer pra vender, é melhor que tenha o forro, né? Porque fica com um acabamento mais legal, mais valorizado da sua bolsa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer a laçada inicial. Para quem ainda não sabe, vou demorar um pouquinho aqui mais para explicar, porque às vezes tem pessoas que estão aprendendo a fazer crochê agora e precisam um pouco mais de atenção nessa parte, tá bom? Mas se você sabe, é só um minutinho que eu vou precisar para ensinar aqui. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Pegar o fio, deixa mais ou menos, ó, uma quantidade assim, ó, e faz um Ezinho aqui, tá?
Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai segurar e vai virar uma vez, segurando. Vira 2 vezes. Virou, você vem aqui, coloca a agulha dentro, segura com esses 2 dedos aqui no lugar desse outro para poder soltar e puxa o fio. Puxou, tá meio doido, sabe? Mas é assim mesmo. Aí, você vem, ó, e acocha. Isso é a laçada inicial, tá bom? Como eu falei, né? Bem doidinho, mas é assim, é uma forma de fazer. A próxima outra forma de fazer, que eu gosto muito, depois que você pega a prática, você quer fazer sempre assim, é aqui, ó. Deixa o fio nessa posição aqui nos dedos. Aí, você vem com a agulha, entra aqui, ó, da esquerda pra direita, passa por baixo, vira. Já ficou aqui um ezinho. E pega o fio e passa por dentro. Acocha, também a laçadinha inicial, tá bom? Então, faça aí de uma dessas 2 formas ou da forma que você já sabe fazer, tá bom? Porque existem outras formas também. Nós vamos pegar aqui a alça. Se a sua alça for igual a minha, que tem o lado direito e o lado avesso, que esse aqui é o de dentro, você vai virar, não vai trabalhar começando pelo lado da frente, não. Nós vamos trabalhar pelo lado avesso, tá bom? Se a sua não tiver essa diferença, então não tem problema, tanto faz um lado como o outro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos fazer aqui dentro um total de 16 pontos baixos, como vai ser. Com a agulha na laçada já, você vem, entra aqui dentro, ó, pega o fio lá, passa e faz um ponto baixo, ok? Vai novamente, entra aqui, passa e faz outro ponto baixo. Isso aqui é o ponto baixo dentro da argola. A gente vai fazer isso por 16 vezes, ó. Venho, puxo até dar uma altura legal, ó. Trago o fio, faço outro ponto baixo. Venho, puxo, trago o fio, outro ponto baixo. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e vou precisar de 16. Faço aí até completar 16 pontos baixos dentro da nossa alça. Finalizei aqui os 16, vou só explicar para vocês algumas considerações a respeito do fio. Esse aqui, como eu falei, é um fio de malha que não tem muito elastano, mas você pode usar qualquer outro fio de sua preferência, tá bom? Pode ser o fio de lycra, pode ser o fio náutico de 5 milímetros, que tem mais ou menos essa espessura, pode ser o fio espesso, tá? Que é aquele barbante de 24 fios. Você pode usar também o barbante normal, usar 3 perninhas junto dele, que dá mais ou menos essa espessura. Dá pra você adaptar com outros fios que você quer fazer ou que tem disponibilidade em sua cidade, tá bom? Mas se você quer que fique com o mesmo resultado que vai ficar com essa bolsa, é necessário que seja com fio de malha, tá bom? Porque se você muda o fio, muda também um pouco o resultado final da bolsa, mesmo sendo os mesmos pontos, tá bom? A lista de materiais também, eu sempre esqueço de falar, está na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. Você confere direitinho para não ter dúvida, tá bom? Então, vamos prosseguir. Fiz aqui os 16 pontos baixos dentro da argola. Já ajustei aqui para ficar mais ou menos centralizado. Posso ajustar no final também, para não ficar torto, né? E aqui, a gente tem um total de 16, como eu já falei. Os nossos pontos é múltiplos de 3 mais 1, tá bom? Caso você for fazer com um fio mais fino, sei lá, um fio náutico de 3 milímetros, por exemplo, você precisa fazer um pouco mais de pontos para poder ficar quase do mesmo tamanho a bolsa, né? Então, você vai ter que saber essa questão, que é 3 pontos múltiplos de 3 mais 1. Então, esse caso aqui deu 16, né? Que é 15 mais 1. E aí, você vai ver se precisa ou não aumentar, se for fazer uma bolsa com outro fio mais fino, né? Que, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó, 3 correntinhas. Na verdade, perdão, vou fazer 2 correntinhas só. Vou virar o meu trabalho. E aqui, desse lado, a gente vai trabalhar um ponto. O ponto que é o ponto da bolsa. Então, aqui a gente vai fazer da laçada, no mesmo lugar onde eu comecei as correntinhas, no ponto inicial, a gente entra, puxa o fio, tá? Fica mais ou menos da altura das 2 correntinhas. Dá a laçada, pula 1, 2, no terceiro você entra, puxa o fio, sobe pra ficar da mesma altura, tá vendo? Agora, a gente pega aqui o fio da laçada e passa por dentro de tudo de uma vez só. Passou, faz uma corrente, certo? Então, esse é o ponto. Agora, a gente pulou 2, lembra? Como a gente pulou esses 2, a gente vai trabalhar fazendo pontos altos em cima deles, só que por trás. Ó, funciona assim. Da laçada,
entra aqui por trás com a agulha, ó. No primeiro ponto, ó, a gente pulou esse e esse. Então, no primeiro ponto, você vem com a agulha, entra aqui dentro, puxa o fio e faz um ponto alto. Trabalhamos o primeiro, agora temos aqui, ó, o segundo. Faça a mesma coisa, dou a laçada, entra aqui por trás, ó. Passa por dentro do ponto de base, puxa o fio e faz um ponto alto, segundo ponto alto, certo? Então, agora a gente completou esse ponto, vamos fazer o próximo. Faz a laçada, entra aqui onde você terminou o ponto, puxa o fio. Fica mais ou menos dessa altura aqui, tá? Não puxa demais nem muito pouco. Dá a laçada, pula 2, no terceiro você entra, puxa o fio. Puxou, pega a laçada e passa por tudo de uma vez só. Passou, faz uma corrente, tá? E aqui por trás a gente vai fazer 2 pontos no que a gente pulou, ó. Dá a laçada, entra por trás, pulou o primeiro, então faz um ponto nele. Um ponto alto. Um ponto alto, ok? Dá a laçada, e aqui esse outro que a gente pulou, a gente vai entrar nele também e vai fazer outro ponto alto. Fizemos o segundo ponto da nossa bolsa. Agora, a gente vai dar a laçada e vamos fazer o próximo, ó. Vamos entrar aqui, onde a gente finalizou. Entra, puxa o fio, dá a laçada, pula 2, no terceiro você entra, puxa o fio, sobe aqui pra altura, pega aqui a laçada e passa por tudo de uma vez só. Passou, dá uma ajustadinha, faz uma corrente. E agora, eu vou fazer o ponto alto, 2 pontos aqui nesses pontos que eu pulei. E assim, vou fazer até o final, tá bom? Voltei pra fazer aqui o último com vocês, ó. Dou a laçada, entro aqui onde eu fiz a última perninha do ponto anterior. Dou a laçada, pulo 1, 2, no terceiro eu entro, que já é o último, né, da carreira. E aqui, ó, pego o fio e passa por tudo de uma vez só. Passei, faço uma corrente. E agora, eu vou trabalhar os 2 pontos aqui por trás, ó. Dos pontos que eu pulei, 2 pontos altos. Então, vamos lá. Um ponto alto, dá a laçada. Aqui, você ajusta assim, pra você visualizar melhor que ele está aqui, ó. E eu entro, faço outro ponto alto. Pronto, 2 pontos altos. E pra finalizar, eu vou fazer um ponto no mesmo ponto de base aqui, ó, tá? Ponto alto. Então, entra aqui e faço o último ponto alto. Então, iniciei com 2 correntes, que equivalem a um ponto alto, e terminei com um ponto alto. E no intervalo, aqui no meio, entre um e outro, as 2 laterais, bem no meio, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Eu vou chamar de pontinhos estrela, parece meia estrela, né? Bem bonitinho. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2 correntes. Vamos virar o trabalho, perdão. Então, vamos virar o trabalho. E aqui, nós vamos fazer... Perdão, eu falei 2 correntes, né? É só uma. Me empolguei. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada um dos pontos que estão aqui, ó. Por cima, tá bom? Então, ó, um ponto baixo aqui. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer ponto baixo, ó, esse aqui tá bem escondidinho, mas é um ponto baixo também pra fazer aqui, tá? Então, aqui vai me render um total, até o final da carreira, de 22 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer até o final, vou ali beber uma água, que eu tô com a garganta muito doendo hoje. E já eu retorno, tá bom? Com ele finalizado pra gente prosseguir. Então, vai me render um total de 22 pontos baixos até o final. Então, pessoal, já bebi minha água, já voltei. Fiz aqui 21 e aqui é o 22º. Em cima da segunda corrente que a gente fez na carreira anterior pra subir, a gente vai fazer o 22º ponto, tá? Então, tá aqui. Então, é bom você conferir se realmente está 22 pontos. Agora, a gente vai fazer 2 correntes, virar o trabalho, e vamos trabalhar esse mesmo processo que a gente fez aqui nessa carreira, tá? Que é a segunda carreira. Então, faz a laçada, entra no mesmo ponto de base, ó.
puxa o fio, faz a laçada, pula 2, no terceiro você entra, puxa o fio, passa por tudo de uma vez só e faz uma corrente. E aqui por trás a gente vai trabalhar os 2 pontos altos, tá? Ó. Entra aqui, faço um ponto alto, dou a laçada, entro aqui novamente e faço outro ponto alto. Então, aqui eu finalizei o primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer o próximo, já dá a laçada, entra no mesmo lugar onde eu finalizei aqui, ó. Entra, puxa o fio, dá a laçada, pula 2 no terceiro, você entra, puxa o fio, dá a laçada e passa por tudo de uma vez e faz o ponto, a corrente. E aqui é o mesmo processo, ó, a gente vai fazer 2 pontos baixos, perdão, 2 pontos altos por trás e já vamos seguir fazendo os outros pontos estrela, tá? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Nessa carreira vai ter 7, tá? Faz aí até o final, é o mesmo processo que eu já ensinei pra vocês. Quando chegar aqui no final, eu retorno pra ensinar o próximo passo. Então, tô chegando aqui ao final, vou fazer o último com vocês, ó. Fiz os 2 pontos, pontos altos por trás, agora eu vou entrar e vou fazer o próximo ponto. Então, puxei, fiz a laçada, vamos aqui, ó, pula 2 no terceiro. Esse aqui é o último de base, então, é o terceiro que eu preciso entrar. E vou puxar o fio. E vou passar por tudo de uma vez e fazer a corrente. E agora, por trás, eu vou fazer os 2 pontos altos, tá? Fazendo um pouco mais rápido, porque vocês já sabem como tem que fazer, né? E aqui, ó, em cima desse mesmo, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Esse último aqui. Certo? Fiz o ponto alto. Então, até agora, tá ficando assim o nosso trabalho. Aqui, eu já tenho uma surpresinha indesejada, ó. Mas aqui também eu já preciso cortar o fio e fazer com a outra alça o mesmo processo, tá bom? Então, deu super certo, né? Até que essa emenda aqui não é problema pra mim agora, não. Então, ó, agora aqui, só tirar ela aqui de lado, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Bem, pessoal, fiz aqui o segundo lado, ó. Tá aqui um lado e o segundo, igual, da mesma forma, tá bom? Fechei aqui os dois, agora, ó. Lembra que eu falei pra vocês que esse aqui a gente começava pelo lado avesso, né, da alça, pra que ficasse os pontos pro lado direito, tá bom? Isso da mesma forma. Então, a gente vai fazer agora a união pra poder seguir. Agora, não vai ser carreiras de vai e volta, vai ser carreiras circulares, tá bom? Agora, a gente vai, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu já cortei o fio, e esse aqui é o que eu fiz por último, que tá aqui ainda, o fio ainda tá na laçada. Então, não vou cortar, eu vou só... Aqui são aquelas pontinhas iniciais, não se preocupem com ela, mas na frente a gente vai fazer os arremates. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, quando eu finalizei aqui a carreira, fiz o ponto alto, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou pegar a outra alça, ela vai ficar nessa posição aqui, ó, avesso com avesso, tá? Assim. Ó, aqui tá um pouco torto aqui, mas depois a gente vai ajustando aqui a alça pra ela ficar no lugar certinho. Aí agora, deixa eu puxar aqui. Só você posicionar aqui o avesso, ó, com o avesso, tá? Fiz as 3 correntes, aí eu vou entrar aqui, ó, desse lado aqui da alça. Então, pessoal, como eu tava falando, eu entro aqui, ó, em cima da segunda corrente, desse outro lado da alça, da bolsa, e faço um ponto baixo, ok? Fiz um ponto baixo, vou fazer aqui, ó, um ponto aqui e outro aqui. 3, no caso, vai ser o total de 3 pontos baixos. 2, e esse eu entro bem no meio da estrelinha. 3. Agora, atenção porque eu vou explicar pra vocês. Somente nessa primeira aqui, que eu vou entrar no meio da estrelinha, tá? Porque eu preciso completar 3 pontos. Nos próximos, eu não vou trabalhar no meio da estrelinha, porque eu já vou ter 3 pontos sem contar com ela, ó. 1, 2, 3. Pulo a estrelinha, faço 1, 2, 3, tá? Então, cada um desses pontos, a gente vai fazer um ponto baixo.
Por que que eu tô falando tem que ser 3? Porque a gente tá fazendo múltiplos de 3, lembra? E nessa carreira a gente já não vai precisar fazer aumento de ponto estrela. Que a gente teve 5, nessa a gente teve 7. Então, por que que a gente teve 7? Porque teve aumento. Nessa carreira agora, a gente não vai fazer aumento, vai ser estrela por estrela, tá bom? Então, vai ser sempre 3 aqui, ó. Aí, eu pulo esse aqui de cima da estrelinha e vou fazer os outros próximos 3. 1, 2 e 3. Então, sempre assim, somente no primeiro que eu fiz em cima da estrelinha para poder completar 3, tá bom? Nesses próximos, a gente pula o do meio da estrelinha. Então, pulo esse, aí eu entro no próximo e faço 3. Eu vou fazer isso até o final dessa alça para poder passar para a próxima alça, tá? Então, pessoal, agora cheguei aqui aos 3 últimos, ó. Então, eu vou pegar aqui a alça, ó, já emendei um lado, eu vou virar assim, pra gente emendar esse outro lado aqui, tá? Desse lado aqui a gente fez 3 correntes, desse outro lado a gente vai fazer 3 correntes também. Essa aqui é aquela argola que, linha que sobrou, eu vou deixar de lado, depois eu faço o arremate dela. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Então, aqui as 3 correntes, eu vou entrar aqui no outro lado da alça, ó. Em cima da segunda corrente, vou entrar e fazer o ponto baixo, tá? Ó, 1, ponto baixo. Então, ficou assim a nossa união. De um lado lá tem 3 e desse lado também tem 3. Agora, lembra que eu falei pra vocês que no primeiro a gente faz aqui na cabecinha da estrela. Então, esse é o primeiro desse lado da alça. Então, esse aqui a gente vai fazer 3 também. Pra completar 3, a gente tem que fazer aqui na cabecinha. Então, eu fiz o primeiro, entro aqui, faço o segundo. E aqui na cabecinha da estrela eu faço o terceiro, tá bom? Os próximos já não trabalho na cabecinha da estrela, só faço os 3 pontos aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Já completo 3 aqui, tá? Não preciso trabalhar na cabecinha da estrela, eu pulo e vou fazer os outros 3 aqui. E aí, eu faço até chegar aqui no início, onde a gente fez as 3 correntinhas, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa união, você vai trabalhar pontos baixos aqui de 3 em 3. Sempre tem uma estrelinha, outra tem 3 pontos aqui. Então, você vai fazer assim, até chegar aqui, tá? Então, eu cheguei aqui ao final, ó, onde eu iniciei com as 3, primeira união com as 3 correntinhas. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar, como eu falei, circular, tá? Não vai ter aquela carreira de vai e volta, só era pra dar esse aumento aqui. Então, a nossa bolsa vai ficar assim, ó, nessa largura aqui, tá bom? Vou até pegar uma fita métrica e medir pra vocês, só por via de confirmação. A largura aqui, ó, contando com as 3 correntinhas, mais ou menos 29 centímetros, tá? No meu ponto, ficou 29 centímetros e também feito com fio de malha. Se você mudar o fio, vai mudar também, talvez, a questão da medida aqui. Então, o que precisamos fazer agora? Vou organizar aqui. A gente vai fazer uma corrente. Vamos trabalhar aqui, ó, nessa primeira correntinha das 3. A gente vai fazer a laçada e vamos entrar no meio dela, puxar o fio. Vamos fazer a laçada, vamos pular essas duas e entrar na primeira aqui, ó. E puxar o fio. Aqui vai ficar bem difícil assim, porque tá pouco espaço pra mim, mas dá pra vocês entenderem, né, ó. Aí, aqui a gente puxa o fio e passa por tudo de uma vez. Nós estamos fazendo o trabalho da estrelinha, tá bom? E aqui a gente faz uma corrente. E aqui por trás, nessas duas correntes aqui, a gente vai fazer os 2 pontos altos, ó. Entra aqui por trás, na primeira, e faço um ponto alto. Dou a laçada e faço aqui na segunda aqui, que eu pulei, na segunda corrente, outro ponto alto. Deixa eu entrar bem no meio aqui, ela tá bem encoxadinha. Pronto. Puxa o fio e faço outro ponto alto, certo? Aí, eu dou a laçada e vou fazer a próxima estrela. Entro aqui, ó, sempre eu entro onde finalizei a anterior. Entro, puxo o fio, entro, pulo 2, entro no terceiro, puxa o fio. Passa por todos de uma vez,
faz a corrente e vou fazer os 2 pontos altos por trás. Então, aqui vocês já sabem como fazer. Então, toda essa carreira vai ser dessa forma, tá bom? Já fiz 2 estrelas nessa carreira. Então, a gente vai trabalhar todo ao redor aqui, passar aqui pelas 3 correntes, ó. E vamos trabalhar do outro lado até chegar aqui onde a gente iniciou, tá? Eu vou fazer o meu e já retorno com ele finalizado pra gente passar pra próxima carreira. Bem, pessoal, decidi mostrar pra vocês a parte aqui das 3 correntinhas, tá bom? Pra não ficar dúvida. E aqui eu já vim trabalhando, ó, iniciei aqui, nesse lado, já vim trabalhando aqui as estrelinhas e agora tô chegando aqui nas 3 correntinhas, tá? Antes de a gente iniciar aqui, né, voltar ao trabalho, vou conversar com vocês uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, o que tá faltando para você se inscrever? É tão importante para mim a inscrição de vocês, não custa nada, também o like de vocês é muito importante. Aproveita e já faz clica no sininho para ativar as notificações, porque daí toda vez que a gente tiver novidades aqui no canal, novos vídeos, né, de bolsas ou de outros trabalhos que a gente vem fazendo, aí você vai ser avisado para não perder nada, tá bom? Então, te inscreve, ativa notificações, deixa o seu comentário, o que você achou do nosso trabalho. Isso me motiva bastante a continuar, tá bom? E isso também valoriza o meu trabalho, tá? É como diz, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, eu tenho uma meta para 500 likes para esse vídeo, tá bom? Para a primeira parte dessa bolsa, a primeira aula. Se completar 500 likes, aí eu vou lançar a segunda parte da bolsa, a segunda aula, tá bom? Então, me ajudem aí, deixe seu like, que a gente vê muita visualização, mas não tem tanto like. E o YouTube entende que quando você deixa o like, você tá gostando, então ele vai mostrar pra você e pra mais outras pessoas. Então, deixa o seu like, também compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, para suas colegas que também gostam de fazer bolsas, tá bom? Para que elas possam ver e mais pessoas possam visualizar o nosso trabalho. Então, conto com vocês, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, vou fazer a próxima estrelinha, ó. Eu entro, como a gente já vem fazendo, pulo 2, entro no terceiro e faço a laçada aqui, puxo tudo de uma vez. Faço a corrente e aqui atrás eu vou fazer os 2 pontos altos. 1 e 2. Fiz os 2 pontos altos e agora eu cheguei realmente aqui nas 3 correntinhas, sendo que a primeira a gente já trabalhou, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai fazer nessas argolinhas aqui. Eu vi aqui que eu entrei no lugar errado, só um minutinho, eu vou voltar aqui, porque eu não entrei dentro da correntinha, eu entrei por baixo, ó. Também não tem problema, mas eu quero que fique igual aos outros, né? Então, vamos lá. Eu entro aqui, então, eu vou entrar, ó, dentro da argolinha. Da correntinha, perdão. E faço aqui o ponto estrela. Passo por tudo de uma vez, faço a corrente, vou fazer os 2 pontos altos aqui por trás. O primeiro e o segundo. Opa, tá bem acochadinho. Saiu de novo. Pronto. Certo? Agora, eu vou fazer o próximo ponto. Ó, é igual, eu vou entrar aqui, onde eu finalizei a estrela anterior, que é equivalente também à primeira corrente dessas 3, pulo 2 e entro na terceira. Igual eu fiz lá no início, tá bom? Puxo o fio tudo de uma vez, faço a corrente, e aqui por trás, nessas 2 correntes que eu pulei, eu vou fazer os 2 pontos altos. Então, eu entro aqui por trás e passo por dentro da corrente, puxo o fio, faço um ponto alto, entro aqui por trás, ó. Deixa esse ponto aqui meio que longe, pra ele não atrapalhar, ó. Espera aí. Assim, ó. Para você entrar na última, na segunda corrente e fazer o ponto alto. Aí, aqui eu continuo normal, ó. Entro aqui, dou a laçada, pulo 2 e entro no terceiro. Dou a laçada, puxo tudo de uma vez e faço a corrente. E aqui vou fazer os 2 pontos altos por trás, até chegar aqui ao final,
tá bom? Então, essa é a aula 1. Próxima aula, a gente vai prosseguir, chegar aqui ao comprimento da bolsa, ver como é que vai ficar os pontos certinho e os acabamentos finais. Até a próxima aula!